Fala minha gente, tudo certo? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Esportes e eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações e o teu like tá valendo demais porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família. Deixa aqui embaixo tua dica, tua crítica, tua sugestão, teu comentário geral é muito importante para todos nós, tá valendo? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a contratação de Yuri Alberto pelo Corinthians para falar um pouco sobre esse jogador, a sua trajetória e principalmente o que esperar dele com a camisa do Timão, como ele pode ser utilizado pelo técnico Vitor Pereira, beleza? Vou começar dizendo para vocês que esse jogador veio da equipe do Zenit da Rússia, tá? É importante citar que ele veio nesse contexto, né, nesse imbróglio da guerra Rússia e Ucrânia. Ele tem uma filha em São José dos Campos, inclusive não quis, né, digamos assim, manter distância, né, da sua filha, no caso veio para o Corinthians, mas é importante citar, ele não teve proposta só do Corinthians no Brasil. O Internacional também, clube pelo qual ele já atuou, pagou ali as mesmas quantidades salariais, né, propôs, colocou as mesmas quantidades salariais, essa informação que a gente tem, mas ele optou, no caso, pelo clube do Parque São Jorge. É importante dizer que ele nessa negociação foi feito um empréstimo, né, por uma temporada, ou seja, o contrato, né, o vínculo dele com o Corinthians vai até o meio de 2023, beleza? Ele vai ser apresentado, inclusive, para a imprensa e também para a torcida no dia 7 de julho, né, no caso, na próxima quinta-feira. Inclusive, nas redes sociais, durante o anúncio, né, da equipe do Corinthians com relação a esse jogador, foi alfinetado o Internacional, né, a pessoal ali do marketing do Corinthians, que faz as postagens aí nas redes sociais, alfinetaram o Internacional, fazendo referência ao DVD, toda essa rivalidade, né, Corinthians e Internacional que se acirrou ao longo desse século, né, século XXI. Então, no caso, realmente, essa é uma rivalidade que vem crescendo e esse é mais um capítulo dessa história, não tenho dúvidas disso. Corinthians e Internacional protagonizaram, né, a disputa por esse jogador, Yuri Alberto, e no caso, melhor para o Corinthians, beleza? Vou falar ainda para vocês que esse atleta esteve presente, né, no último jogo do Timão, naquele empate sem gols que a gente repercutiu aqui no canal, no caso, no confronto contra o Boca Juniors, né, na Neoquímica Arena. Inclusive, muitos torcedores tiraram fotos do jogador e com ele, né? Então, é importante citar que ele já estava lá na Neoquímica Arena no último jogo do Timão, tá? Mas não é só o Yuri Alberto que chega no Corinthians, tá? Mas a gente não vai falar de mais chegadas, e sim de saídas. Isso porque a chegada desse jogador envolve a saída de dois jogadores. Um deles reserva e outro cara muito importante. Eu estou falando do goleiro Ivan e também do meia Gustavo Mantuan. A gente vai falar primeiro sobre o goleiro Ivan, isso porque ele tem 25 anos, veio da equipe da Ponte Preta e ele é visto como o substituto do Cássio. Assim, gente, ele tem um contrato com o Corinthians até o fim de 2024 e é importante que a gente cite. O Ivan, ele é um cara de confiança da diretoria, da torcida, caso o Cássio não esteja em campo. Mas é fato que sem esse atleta, sem esse jogador, em caso, por exemplo, de uma lesão do Cássio, que nesse momento se parece improvável, mas é possível. A gente tem, por exemplo, o Matheus Donelli, que é um garoto jovem, tudo bem, muito promissor, mas será mesmo que ele vai aguentar a banca? Será mesmo que ele vai aguentar realmente a exigência, né? A gente tem ainda confiança nesse jogador, tudo bem, é um garoto promissor, mas será que, caso o Cássio tenha algum problema e o Matheus Donelli precise jogar num confronto decisivo de Copa do Brasil, de Libertadores, será que não pode acontecer o fato de queimar o garoto? Então, essa é uma questão que realmente preocupa não só comentaristas, né, que fizeram essa análise que eu, inclusive, achei muito relevante de destacar aqui para vocês, como também os torcedores abordaram isso, né, nas redes sociais, principalmente, beleza? Vamos falar também sobre o Gustavo Mantuan, isso porque ele é um garoto de 21 anos que está ganhando muita projeção sob o comando do Vitor Pereira, cresceu demais e é importante que a gente cite, ele tem é isso mesmo que você ouviu, 3 cirurgias no joelho e é um cara assim que não só cresceu demais com esse jogador, mas é um cara multifuncional, algo que o futebol moderno exige mais, ou seja, polivalente. Já jogou na meia, já jogou na ponta, já jogou na lateral. É um cara muito intenso, driblador, marcador e de alta intensidade. Coisas que o futebol europeu, não só o futebol europeu, mas o futebol moderno, exigem demais, tá? E vou falar que o Mantuan, sem dúvida nenhuma, é uma perda muito maior do que o goleiro Ivan, não tenha dúvidas disso. Principalmente pela projeção, pela notoriedade que ele estava ganhando com a camisa do Corinthians, caiu nas graças da torcida, era um cara que realmente a fiel torcida tinha um carinho especial, porque é um filho do terrão também, claro, é um cara que o torcedor corintiano se vê, se espelha, no caso, dentro de campo. Inclusive o Mantuan, que tem 21 anos, ele renovou, né, seu contrato recentemente até o início de 2027. Mas é importante que a gente cite que tanto o Mantuan quanto o Ivan como o Yuri Alberto, esses três jogadores envolvidos nessa transação, eles vão ter valor de compra fixado caso, né, as respectivas equipes queiram adquirir esses jogadores em definitiva ao término do vínculo, beleza? Mas é importante citar que
tanto o Mantuan quanto também o Ivan já não vão sair de imediato do Corinthians, tá? É importante que a gente diga que eles só vão, no caso, se apresentar ao clube russo depois do confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, esse confronto contra o Santos, que acontece no dia 13 de julho. Lembrando que o campeonato local, né, o campeonato russo, só começa no dia 15, né, do próximo mês, do mês de julho, tá? Vou falar ainda para vocês um pouco sobre o Yuri Alberto. Ele é formado no Santos, tá? Mas ele ganhou destaque, projeção em cenário nacional, principalmente, mas também internacional. Não à toa foi vendido para um clube europeu no Internacional. Ele foi vendido, né, para o Zenit por cerca de 25 milhões de euros, na cotação, né, da época, 149 milhões de reais. E na passagem que ele teve pelo clube gaúcho, ele ganhou uma projeção no período de 2020 até 2021, ele fez 31 gols em 85 jogos. É um cara que, pelo menos eu que acompanho tanto a imprensa local como também a repercussão dos torcedores lá da equipe colorada, eles tinham, né, o desejo da volta do Yuri Alberto porque era um grande jogador, tá? Mas já manifestando uma opinião pessoal sobre o Yuri, eu já acompanhei ele em muitos jogos do Internacional, tá? É um cara que chega para ser titular, principalmente em qual contexto? Da saída do Jô, né, que recentemente rescindiu seu contrato, e também no contexto da ineficiência barra ineficácia barra falta de adaptação, né, do Júnior Moraes, que se mostra um cara ainda muito aquém daquilo que se espera, né? Mas eu vou falar que o Yuri Alberto não é craque, né, e está bem longe de ser, mas é um grande jogador e chega, né, para sem dúvida assumir, né, digamos assim, a posição de 9, coisa que o Corinthians hoje não tem. O Roger Guedes está atuando improvisado e a tendência é de que ele volte para sua posição natural. Inclusive, se dentre as opções, né, do time do Vitor Pereira, todos os jogadores estiverem disponíveis e for colocado a ideia, né, de 3 homens de frente, o ideal, pelo menos na minha visão, é o William na direita, Roger Guedes na esquerda e Yuri Alberto centralizado, tá? Vou falar ainda para vocês que no último clube do Yuri Alberto, no caso o Zenit, né, da Rússia, ele tem um retrospecto ali de mais de um gol ou assistência a cada jogo, né, no caso, a cada 90 minutos, beleza? Inclusive, a gente tem que dizer que ele é um dos jogadores mais promissores da sua idade, não tenho dúvida disso, é um jogador muito jovem, só tem 21 anos. E no caso, vai ganhar um alto salário, obviamente, no Corinthians, tá? Mais ali na casa de R$1 milhão, beleza? E é um cara que, como eu já falei, chega, joga, vem para ser titular e é muito importante nesse momento para o Vitor Pereira. No momento de muitas baixas, um jogador jovem, com vigor físico, com qualidade na finalização, tá? Inclusive a gente tem estatísticas também relevantes que inclusive o próprio Corinthians divulgou nas redes sociais falando da sua qualidade de chutar com as duas pernas, o que é importante também muito no futebol moderno. E o Corinthians, sem dúvida nenhuma, não contrata um craque, isso é verdade, mas um grande jogador, um cara que chega para ser titular, pode jogar como um homem mais à frente ou também pode atuar pelos lados, porque, diga-se de passagem, ele não é aquele centroavante pivô, ele é aquele centroavante de velocidade. Inclusive, eu prefiro mais esse tipo de centroavante do que o centroavante pivô e é algo que o Corinthians precisa, principalmente nos confrontos assim que a equipe pode jogar no estilo de transição ofensiva, né, o famoso contra-ataque, ou até mesmo ele jogando, explorando as costas dos zagueiros adversários, tá? Então a gente falou sobre o Yuri Alberto, né, a contratação aí do Corinthians, tá? Que chega aí nesse contrato de empréstimo por uma temporada. Vai sair o Ivan e o Mantuan depois do jogo com o Santos. E a gente, claro, vai repercutindo o desempenho desse jogador, né? Entrevista coletiva e tal. E principalmente o desempenho dele com a camisa do Corinthians. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos, com a tua família. O teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, dá aquele up bacana, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para o fã de esporte. Falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LS Sport. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!